Bem, turma, agora nós vamos fazer uma revisão do past simple, regular and irregular verbs. Então, nós vamos fazer uma revisão dos verbos regulares e dos verbos irregulares. Past simple, nós sabemos que quando nós usamos o past simple, nós temos uma ação, porque o past simple expressa uma ação que aconteceu num tempo determinado no passado. Então, a ação ela começou e terminou. Action finish, time finish, ok? Então, a ação, ela começou e terminou no passado. Nós temos dois tipos de verbos. Os verbos regulares, que são aqueles verbos que nós colocamos de e de ou I e de, ok? De é de ou I é de. E nós temos os verbos irregulares, que eles têm a sua forma própria. E lá no final do livro, na página 143, nós temos uma lista dos verbos irregulares. Então, eu coloquei aqui duas frases, duas orações com verbo regular e verbo irregular. She closed the door a few minutes ago. Quer dizer, a ação já terminou. Ela fechou a porta alguns minutos atrás. Mark bought his new car yesterday. A ação também já terminou. Como é que eu sei que a ação já terminou? Porque eu usei o advérbio de tempo para determinar o tempo. Na primeira oração eu usei a few minutes ago, alguns minutos atrás. E na segunda oração eu usei yesterday, ontem. Então, todas as vezes que eu trabalhar com o past simple, o que vai acontecer? Eu estou determinando o tempo. A ação começou e terminou. Então, se eu determino o tempo, eu uso advérbios de tempo. Ou então eu uso alguma expressão que indique que aquela ação já aconteceu. Aqui nós temos as duas frases na afirmativa. Estou afirmando. Quando eu quero mudar de forma, passar para negativo ou interrogativo, eu tenho que usar o auxiliar did. Porque o auxiliar did é o auxiliar que eu uso no passado. Eu uso did para todas as pessoas. Subject, I, you, he, she, it, we, you e they. Não tem variação do auxiliar no passado. É o did que nós usamos para todas as pessoas. Então, vamos mudar a forma das duas orações. Vou colocar o exemplo aqui. Quando eu mudo de forma, eu tenho que usar o auxiliar did. Na negativa, eu vou usar o did mais a partícula not. Eu vou ter a forma contrata, didn't. Aí eu tinha a frase, she closed the door a few minutes ago. Na negativa, eu usei o auxiliar. O auxiliar, quando eu coloco ele na frase, ele vem entre o sujeito e o verbo principal. Eu usei o auxiliar na frase, o que aconteceu com o verbo? Ele voltou para a sua forma normal, porque o verbo estava closed. A partir do momento que eu coloco o did, o verbo volta para a sua forma normal, então ficou closed. Então eu tenho, she didn't close the door a few minutes ago. Eu coloquei o did na frase, o verbo tem que voltar para a sua forma normal. Aí eu tenho aqui, ó, a frase era Mark bought his new car yesterday. Eu coloquei o did. Eu coloquei o did, o que aconteceu? Era bought. A forma normal de bought é buy. Então, eu coloquei o did na frase, o verbo volta para a sua forma normal. Então, ficou Mark didn't buy his new car yesterday, ok? Vamos ver a forma interrogativa. Forma interrogativa, eu coloco o auxiliar na frente do sujeito. Coloco o auxiliar na frente da frase, o verbo tem que voltar para a sua forma normal, e eu acrescento ponto de interrogação no final da frase. Então, a frase inicial que nós vimos é she closed the door a few minutes ago. Aí passamos ela para negativa, vimos que colocamos o auxiliar did mais a partícula not. Agora nós vimos a forma interrogativa. Usamos o auxiliar did na frente e aí colocamos o verbo na sua forma normal.
Então, todas as vezes que eu colocar o auxiliar did na frase, o verbo ele tem que voltar para a sua forma normal. Então, eu tenho a frase: Did she close the door a few minutes ago? Did Mark buy his new car yesterday? Então, eu coloquei o did, o verbo volta para a forma normal. Ok, turma? Short answers são respostas curtas que nós damos às perguntas. Então, eu tenho aqui, ó, short answers são pequenas respostas que nós damos às perguntas. Eu tenho a pergunta: Did you go to the beach yesterday? Se eu quero dar uma resposta positiva, eu vou usar yes. Quando eu faço pergunta com you, eu respondo com I. Yes, I. Não tem did na pergunta? Então, eu vou colocar o did na resposta. Yes, I did. Aqui eu vou ter o quê? Positive answer. Uma resposta positiva. Se eu quero dar uma resposta negativa, então a pergunta é: Did you go to the beach yesterday? Yes, I did. Positive answer. Negative answer. No, I didn't. Did na pergunta, did na resposta. Ok, turma? Agora nós vamos ver os double question, parte 5 dos verbos irregulares. Aí eu coloquei a frase: She brought Kent to the party yesterday. Bem, os double question nós sabemos que são os pronomes interrogativos. Quais são os question words? Aí nós temos o what, o when, o how, né? What time. Então vamos lá, vamos imaginar que eu quero saber o que ela trouxe. Que ela trouxe. Qual é o double question que eu vou usar? O what, correto? Então eu vou perguntar: What did she bring? Eu uso did, o verbo volta para a sua forma normal. To the party yesterday. O que ela trouxe para a festa ontem? Então, se eu quero saber o que ela trouxe, a minha resposta é quente, eu tenho que usar o what. Se eu quisesse perguntar, saber o que ela trouxe, eu quero saber quando ela trouxe, né? O que? É quando ela trouxe. Então, eu não posso colocar yesterday na pergunta. E qual é o double question que eu vou usar? Se eu quero saber quando, então eu vou usar when. When did she bring Kent to the party? Quando ela trouxe o doce para a festa? A resposta é o quê? Yesterday. Ok, turma? Agora vocês vão fazer os exercícios de revisão.